Bom dia, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 28 de agosto, já estamos chegando no finalzinho do mês, né? E o Senhor tem nos concedido de avançar no tempo. E nós estamos aqui para aquecer o nosso coração mais essa manhã, mediante a tantas coisas que estão vindo aí, né? Tantas repercussões, tantas oferendas a Satanás, né? Tantas formas que o inimigo está trazendo para colocar entretenimento no povo, para o povo não perceber que Jesus está voltando, né? Então nós temos que tomar cuidado para que nós não entremos nos entretenimentos da vida. Shalom, Viviane. Nós temos que tomar cuidado para que nós não, para nós nos manter firmes nas pisadas do Mestre. Porque as distrações estão grandes, distrações de todos os lados, distrações tanto para bem como para mal, distrações para te levar para o mundo, como distrações para te fazer desistir da graça do Pai, para te entristecer. Distrações mil Satanás está pondo como prato para o povo de Deus. Nós temos que estar alerta. Bom dia, Val. Nós temos que estar alertas, nós temos que estar entendendo o que está acontecendo. E nós temos que nos manter mediante a palavra do Senhor. Isso aí pode ter certeza. É a única certeza que nós temos, é nos manter de acordo dentro da palavra do Pai. Essa madrugada o Senhor me deu algo como sobre o tempo, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, né? Tempo para viver, tempo para amar, tempo para deixar de amar, e assim vai. E eu estava lendo aqui no Mananciais no Deserto, no dia 22 de agosto, fala sobre a vida de Paulo. Paulo foi um homem incompreendido, um homem usado por Deus, abandonado por muitos, um homem que foi perseguido. Quantas vezes Paulo saiu correndo das perseguições? Quantas vezes ele teve que ser colocado dentro de cestos para o povo não achar ele, para não o matarem, né? E Paulo era um homem corajoso, ele enfrentava o povo, ele enfrentava o pecado, ele era um homem de uma cultura extrema e muitas pessoas tinham raiva da cultura dele. Tanto que Gamaliel falou para ele: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? Mas Paulo não tinha medo de nada e nem de ninguém, porque ele sabia quem ele servia. Ele não tinha medo. Shalom, bom dia, Suelen. Shalom, Paula. Ele não tinha medo da conversa fiada dos outros. Ele avançava em fé e graça. Mas Paulo, ele passava por situações. E nós vamos ver aqui uma das situações que ele passou. E é muito interessante porque você vê o tempo de amar, o tempo de deixar de amar, o tempo de estar perto, o tempo de estar longe. Tudo isso faz parte do plano da redenção. Tudo isso faz parte de cada um. Entenderam? E aqui diz assim, eu vou ler aqui para a gente poder extrair, como é que eu posso dizer? Lições para nossa vida. Diz assim: quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Está em Atos dos Apóstolos 27, 44. Esta extraordinária história da viagem de Paulo a Roma, com suas provas e triunfos, é um bom exemplo do conjunto de luzes e sombras sempre presente no caminho da fé. Olha aqui, ó. Essa extraordinária história da viagem de Paulo a Roma, com suas provas e triunfos, é um bom exemplo do conjunto de luzes e sombras sempre presente no caminho da fé. Por toda a história da vida humana, o ponto notável nessa história é que os lugares difíceis e estreitos
são entremeados das mais extraordinárias intervenções e providências de Deus. Preste atenção. É comum pensar-se que a vereda da fé é semeada de flores. Irmãos, quando você está numa batalha, quando você está na pregação da palavra, Satanás ele vem com fúria. E ele sabe como mexer com o povo de Deus. Ele sabe. E Deus permite. Deus permite por quê? Deus permite para provar aquele que está falando a palavra de Deus. Olha aqui, ó. São lugares difíceis e estreitos, são entremeados das mais extraordinárias intervenções e providências de Deus. Deus não livra ninguém. Deus não manda um anjo para pegar, não. Ele vai fazer você passar na prova, ele vai fazer você passar no fogo, para provar para Satanás e para todos quem você é, se você é de Cristo ou não. É comum pensar-se que a vereda da fé é semeada de flores. É comum pensar-se que quando Deus intervém na vida do seu povo, falo numa escala tão extraordinária que somos colocados acima do plano das dificuldades. A realidade, entretanto, é que a experiência mostra bem ao contrário. A história da Bíblia é pontilhada de provas e triunfos, alternadamente na vida de cada um dos que formam a grande nuvem de testemunhas, desde Abel até o último mártir que houver. Paulo, mais do que outro qualquer, foi um exemplo de quanto um filho de Deus pode sofrer sem ser esmagado ou despedaçado no espírito. Por causa de seu testemunho em Damasco, foi perseguido pelos adversários e obrigado a fugir para salvar a vida. Paulo, de um grande perseguidor da igreja, um grande fariseu, ele agora se torna um fugitivo pela palavra de Deus, um fugitivo pela palavra da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus. Ele foi perseguido por adversários e obrigado a fugir para salvar a vida. Mas não vemos uma carruagem celeste cercada de raios, trovões e chamas, arrebatando o apóstolo Paulo do inimigo. E sim, que o desceram pela muralha de Damasco dentro de um cesto, e assim ele escapou. Num cesto, como uma trouxa de roupa suja ou um pacote de compras de supermercado, o servo de Jesus Cristo foi descido por uma janela e fugiu dos inimigos ignominiosamente. De outra vez, o encontramos deixado por meses numa prisão isolado. Olha isso aqui, gente. De outra vez, encontramos deixado por meses numa prisão isolada, e o ouvimos falando de suas vigílias, seus jejuns, da deserção dos amigos. Os amigos abandonaram Paulo. Poucos ficaram do lado do homem de Deus. Dos brutais e vergonhosos açoites. Em nosso texto, mesmo depois de Deus ter prometido livrá-lo, nós o vemos sofrer duramente vários dias os embates de um mar encapelado, obrigado a apaziguar os pérfidos marinheiros. Por fim, quando vem o livramento, não vemos uma galera vindo do céu para apanhar do naufrágio o nobre prisioneiro. Não. Vemos um anjo andando sobre as águas e aquietando os furiosos vagalhões. Não vemos nenhum sinal sobrenatural de que esteja sendo operado um milagre transcendente. Vemos um homem a assegurar-se em um mastro, outro em uma tábua flutuante, outro em agarrar-se a um destroço qualquer, outro ainda a salvar-se a nado. Aqui está o padrão de Deus para a nossa vida. Aqui está uma ajuda do Evangelho para pessoas que têm de viver neste mundo atual. No meio de circunstâncias comuns e situações comuns, as quais têm de ser encaradas de uma maneira totalmente prática. As promessas de Deus e as suas providências não nos elevam acima do plano do senso comum e da lida corriqueira,
Mas é exatamente através destas coisas que a fé é aperfeiçoada. E que Deus se agrada de entertecer na urdidura da nossa experiência de cada dia, os fios de ouro do seu amor. Irmãos, é muito claro. O Senhor não manda para nos livrar carruagens do céu. Ele vai trabalhar com aquilo que você tem ao seu lado. Ele vai trabalhar dentro da tua possibilidade. O Senhor vai te livrar. O Senhor vai justificar, não da forma que nós achamos, mas da forma como Ele acha que tem que ser. Entendeu? Então, nessa manhã, olha o exemplo de Paulo. Paulo não tinha muitos amigos. E quando Paulo era preso, aí é que o povo corria. É como ontem, né? Nós falamos sobre Atos dos Apóstolos. Jesus deu pão e peixe a 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Mas no dia que Jesus foi preso, todos foram embora. Sabe por quê, irmãos? Você sabe por quê? Porque a força da mentira, a força da calúnia é muito maior do que a força da verdade. Sabe por quê? Porque os nossos corpos são corrompidos. Os nossos ouvidos gostam da corrupção. Os nossos ouvidos não sabem distinguir o que é verdadeiro do que é falso. Então, a nossa tendência é ir atrás daqueles que destilam veneno, daqueles que destilam mal, daqueles que têm inveja do poder de Deus, daqueles que gostam de fazer da vida dos outros uma desgraça. Cuidado, meu irmão. Sobraram, quando Jesus ressuscitou, quantos que estavam com ele? Em média de 120 pessoas. Aquelas 1.000 e tantas pessoas sumiram, desapareceram. Porque para eles fazia mais sentido o que a turba falava, o que os maliciosos diziam, o que os enganadores diziam. Por quê? Porque esses enganadores movidos a Satanás não querem que as pessoas ouçam a verdade. Eles querem que a pessoa ouça a mentira. Então, quando a gente está numa situação desse porte, a gente se cala. Porque só vão ficar aqueles realmente que querem ouvir a palavra de Deus como ela é. Aqueles que estão se preparando para a vida eterna. Entenderam? Jesus é prova disso. 120 pessoas mais ou menos ficaram ao lado de Jesus. 120 pessoas entraram no cenáculo. 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo. Entenderam? E essas 120 pessoas Deus levou pelo mundo inteiro para fazer a obra da pregação. Que hoje nós estamos aqui. Se você e eu estamos aqui, nós devemos a eles. A esses 120 que não desacreditaram do Mestre. Esses 120 que estavam debaixo da proteção do Senhor. Paulo, a mesma coisa. Paulo, quando ia para a prisão, todo mundo corria. Todo mundo deixava sozinho. Por quê? Quem era Paulo? Nessa altura do campeonato, Paulo já não era mais nada. Nessa altura do campeonato, Paulo estava desconstruído, porque nele estava sendo construído um novo homem. Um homem de luta. Um homem que sabia o que era o poder de Deus. Um homem que já não olhava mais para esse mundo, como esse mundo é. Mas ele olhava o que estava além. Ele olhava o que estava além do véu. Ele conseguia enxergar a glória de Deus. Estevão. Quantos estavam ao lado de Estevão na sua morte? Acredito que ninguém. Acredito que somente os apóstolos, se é que estavam. Mas Estevão viu a glória de Deus. E ele gritava, ele dizia: eu vejo o Filho do Homem ao lado do Pai. Eu vejo, ele viu, ele morreu apedrejado, sozinho, com todos os algozes em cima dele. Mas ele estava com quem? Com o Filho do Homem. Paulo estava naquele barco para ser preso, né, como prisioneiro. Ele poderia ter fugido. Ele não fugiu. Ele não fugiu, ele poderia ter fugido naquela ilha, ele poderia ter ido embora.
Não. Ele sabia que ele precisava estar preso, ele sabia que ele precisava, naquele momento, levar a palavra para Roma. Ele sabia. E ele estava ali sozinho, no meio daquela gente toda, e avisando: o Senhor está mandando dizer que ninguém vai se perder, ninguém vai morrer, mas o barco vai perder, o barco vai perder. E eles se salvaram nas tábuas do barco, eles se salvaram no que tinha. Uns a nado e outros simplesmente nadando. E todos se salvaram. O Senhor não livrou do naufrágio. O Senhor livrou as vidas dentro do naufrágio. Então, meu irmão, aquele que prega a palavra de Deus, você tem que se preparar para ficar sozinho. Aquele que está diante da presença do Pai, tem que se preparar para estar sozinho. Não ache que a sua vida será boa. Não, se você está se colocando na presença de Deus para receber a vida eterna, vai ficar sozinho. Se você está se preparando para a vida eterna, saiba que você vai ser caluniado. Se você está se preparando para a vida eterna, saiba que vão falar coisas horríveis de você. Se você está se guardando para a vida eterna e tem o poder da palavra de Deus, presta atenção, você tem essa palavra como a tua meta de vida, os próprios irmãos vão te julgar. Sabe por quê? Porque você vai virar uma pessoa maldita. Porque você tem essa palavra como tua meta. De 5.000 pessoas, sobraram 120 com Jesus. E você acha que vai sobrar quantas com você? Você está preparado para isso? Você está preparado para enfrentar já os últimos dias que já chegaram? Precisamos nos preparar, meus irmãos. Precisamos preparar os nossos filhos. Precisamos preparar o nosso povo para suportar aquilo que já chegou e que vai piorar. Só que isso tudo que chegou não começa lá fora, começa dentro daqueles que se dizem de Deus. Vou dizer para vocês, às vezes é muito mais fácil você confiar no que está lá fora do que você confiar num que está no povo de Deus. A turba é grande, irmãos. A turba é muito grande. É tempo de confiarmos na palavra. É tempo de não sair desta palavra. Aqui está o que você precisa para herdar a vida eterna. Aqui está a inteligência. Aqui está a sabedoria que vem do alto. Se agarra nela, é aqui que você tem que se agarrar. Essa é a tua tábua de salvação. Essa é aquilo que vai te levar para a vida com Cristo. Não importa que você esteja só, não importa que jeito você esteja, agarra na tábua. Essa é a tábua. Fica com ela. Saiba quem você é em Cristo Jesus, porque Satanás está tentando desestabilizar a mente das pessoas. Não deixe Satanás desestabilizar a tua mente. Fica firme. Não abandona o barco. Entendeu? Esse é o barco. Não abandona o oleiro. Fica firme. É tempo de ver Jesus voltar. É tempo de se preparar. É tempo de abandonar muitos que com a boca professam uma parte disso aqui, mas o coração e a língua felina, a língua vinda da serpente, açoita aqueles que vão herdar a vida eterna. Eles estão tentando tirar a sua mente disso. Não saia daqui. Aqui é o teu lugar. Não é na cabeça desse tipo de gente que dizem que tem a palavra, mas estão longe da palavra de Deus. Irmãos, nós não temos razão. A razão está aqui. Eu não tenho razão, eu tenho que passar por cima daquilo que eu acho que é a minha razão. E aguardar na providência do Senhor. Entenderam? Põe a tua vida no altar do Pai. Não entre em questões alheias. Não entre, meu irmão, naquilo que não é para você. Preserva o teu coração do mal. Preserva o teu coração de pecar.
Cuidado com aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas vivem uma vida que não é de Deus. Vivem uma vida tremendamente terrível. Nas redes sociais é muito fácil você enganar. As redes sociais enganam bastante. Engana. Existem pessoas que nem a foto delas é a foto real. Eu fico pasma com isso. Nem a foto delas é a foto real. Tem que passar a foto por um filtro para poder imaginar que ela queria ser daquele jeito. Fiquem alertas, meus irmãos, fiquem alertas. Tem muita coisa aí, tem muita coisa. Só digo uma coisa para vocês, olhem os frutos. Bom dia, Berenice. A árvore se conhece pelos frutos que ela dá. Entendeu? Fica firme com Jesus, não larga dele por nada deste mundo. Tudo que você ouvir, você vai aqui na palavra de Deus e consulta ela. Se ela estiver afirmando tudo que a pessoa falou, você crê. Se ela não estiver afirmando, você fica em paz e cai fora. Entendeu? Mas busque ao Senhor. Aquele que está com o seu coração para a vida eterna é aquele que está aqui dentro. Entendeu? Está aqui dentro. Então, prestem bastante atenção. Guardem suas almas, porque a volta de Cristo não demora. Nós temos aí, meus irmãos, meses. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, meses? Ontem eu estava pensando, uma irmã perguntou para mim, irmã Ruth, meses? A senhora tem certeza? Eu falei, meses. Sabe por quê? Você vê Jesus falando assim, ó, 1230, eu não me lembro agora o número exato, né? 1230 dias. Qual outra coisa que fala? Agora me fuge da minha cabeça. Mas ele só fala 42 meses. Ele fala em meses, que a gente faz a conta, dá 3 anos e meio. Irmãos, nós temos meses. Nós temos 18, 12, 18, 24. Nós temos meses, nós não temos anos. Se você me perguntar, irmã Ruth, como é que a senhora pode falar isso? Eu posso te dizer pelo que está acontecendo. Eu posso te dizer porque eu acompanho a volta de Jesus há 10 anos. Faz 10 anos que eu acompanho o movimento da volta de Cristo. Desde o dia que o Senhor falou comigo sentada nessa mesa. Desse dia para frente a minha vida mudou. Desse dia para frente eu tenho vivido todos os dias a volta de Jesus. E eu posso afirmar para você, nós temos meses. Não vou falar anos. Nós podemos ter 12 meses, nós podemos ter 18 meses, nós podemos ter 24 meses, nós podemos ter 32 meses. Mas nós temos meses. Não dá para contar mais anos, porque a palavra de Deus também não conta anos. Ela conta meses e dia, 1260 dias, é o exato. 1260 dias. Nós não sabemos o momento exato, mas nós sabemos que nós já estamos na trincheira da volta de Jesus. Nós já estamos entrincheirados na frente do combate. Entenderam? Nós já estamos com as nossas, como é que diz? As nossas trincheiras marcadas já na frente do combate. Você está na frente do combate? Você faz parte desse exército? Você já faz parte da vida eterna? O que você está fazendo? Olha ontem o show, né? Foi ontem o show do tal, né? Do tal Alok. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Aquilo foi um ritual seríssimo, gravíssimo. Aquilo foi algo que vai abrir um portal, aliás, já abriu um portal para o inferno no Brasil. Um portal que abriu o inferno para o Brasil. Então, meus irmãos, você está achando que Deus vai deixar essa bagunça toda há muito tempo? Não, não vai. Se você entender o que é Nimrod,
Se você... Foi sábado, né? Eu nem sei, eu sei que eu tava vendo as colocações sobre o show dele. Meus irmãos, se vocês entenderem o que foi Nimrod, procurem estudar Nimrod. Procura na Wikipédia, tá? A Wikipédia tem sobre a vida dele. Você vai ver quem foi Nimrod. Ele foi o começo disso tudo que você está vendo aqui. Ele foi o começo da nova ordem mundial. Lá atrás, eles estão de novo com a mesma saga de Nimrod. Eles querem simplesmente flechar a Deus. Eles querem matar a Deus. Eles estão no Salmo 2. Eles estão fazendo o Salmo 2. Então você acha que nós temos anos? Não, começa a contar dos meses. Nós temos meses para a volta de Jesus. Nós temos meses para a volta do Senhor. Não sabemos se será mais ou será menos, mas eu posso te assegurar uma coisa. Se o anticristo aparecer como está se prevendo para o ano que vem, para março do ano que vem, mais um pouquinho e nós seremos retirados dessa terra, porque nós não vamos passar a ira. A ira não. A igreja não foi feita para ira. O Senhor vai nos retirar. Aí você fala, mas para onde? Ou para os ares ou para o deserto. Você pode ter certeza disso. Iremos para os ares ou para os desertos. Vamos aguardar os acontecimentos, porque o Senhor vai começar a mostrar, Ele vai começar a revelar dentro da palavra aquilo que está preparado para nós. Pode ter certeza. Fica firme com Jesus, não saia disso. Você, meu irmão, não tem que olhar para o que eu falo, você tem que olhar se eu estou falando esta palavra. Confira na palavra tudo aquilo que eu estou te dizendo. Não confie em mim. Ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Você está pensando que eu confio em mim? Eu não confio em mim, não. Não, eu não confio. Sabe por que eu não confio em mim? Porque eu sou carne e osso. Eu estou em corpo terrenal, mas eu confio no Deus que eu sirvo. É nele que eu confio. Nele está a minha esperança, nele está a minha salvação. Então, meu irmão, não confie naquilo que eu estou te dizendo. Vai buscar. Vai se informar. Vai estudar a palavra. Vai mergulhar na leitura da palavra. Você precisa mergulhar aqui. Não fique só ouvindo. Busque. Busque e veja se a irmã Ruth está falando alguma coisa que está errada ou se está certa. Você tem que observar. Você tem que observar. E eu não tenho medo disso. De jeito nenhum. Sabe por quê? Eu tenho um compromisso com aquele que me criou. É como eu te disse, eu não confio em mim. Mas eu confio naquele em quem eu coloquei a minha fé. Eu confio naquele a quem eu dediquei os meus dias. Eu confio naquele a quem eu dei a minha vida. E nele eu tenho a esperança da vida eterna. Nele eu confio que eu vou entrar nos céus. Porque nele eu estou tentando fazer a sua vontade. Busca o Senhor, irmãos, enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado do Teu Filho Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome. Nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, te agradecendo pelas Tuas bênçãos. Nós estamos te agradecendo pela solidão. Nós estamos te agradecendo porque nós somos poucos. E poucos seremos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu te agradeço, Pai, porque a Tua presença inunda o nosso coração. E com a Tua presença inundando o nosso coração, nós não precisamos mais de ninguém. E eu te louvo, Senhor, pela vida do apóstolo Paulo, porque ele é um exemplo para nós. Um exemplo de resiliência. Um exemplo de vontade de levar o evangelho a toda criatura. Um homem que olhou para Cristo, foi ensinado por Cristo. E um homem que não arredou o seu pé nem na hora de ser preso. Ele se entregou
e foi para Roma para pregar a tua palavra para os magistrados, para as autoridades de Roma. Um homem que era a sumidade na cultura. Paulo não era qualquer um. Paulo era um homem de cultura. Paulo era um homem que ele foi tão beneficiado na vida dele, nas melhores faculdades do mundo, aos pés de Gamaliel. Tanto que Gamaliel fala para ele: Paulo, as muitas letras te fazem delirar. E Paulo sabia quem ele cria. Paulo foi desconstruído das coisas do mundo e foi construído mediante a vontade de Deus. Sofreu muito. E quem somos nós para não dizer: Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade nas nossas vidas. Estamos aqui sujeitos a tudo, a calúnia, às intempéries da vida, estamos sujeitos à solidão, mas a tua graça nos basta. É isso que vale a pena. A tua graça nos basta. Pai, eu te louvo e eu bendigo o teu santo nome, e tudo que é em nós bendiga o seu santo nome. Te agradeço, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvo em nome de Jesus. Guarda os meus irmãos nesse dia, livre do mal. Que nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu vais a condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, te louvamos no nome honrado de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, fiquem firmes com Jesus. Não dê nenhum passo atrás, siga em frente. O Senhor é maravilhoso, Ele cuida dos seus. A nossa caminhada será uma caminhada solitária, mas será acompanhada pelos anjos do Senhor te guardando em todos os momentos da tua jornada. E a jornada já está acabando, nós já estamos adentrando pontos cruciais, nós já estamos adentrando momentos finais. Fiquem firmes, você só precisa permanecer na alegria do Senhor. Não se esqueça, a alegria do Senhor é a nossa força, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, que vive e reina para todo sempre. Amém.